Fala galera, História em Pauta número 14 e dessa vez falando sobre Elvis, com o historiador Bruno da Costa Ribeiro. Só lembrando, quem gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal no YouTube. Fica agora com o vídeo. História em Pauta nesse dia 17 de abril de 2015. Hoje nós estamos aqui direto dos estúdios da Integração para toda a América Latina, de Porto Alegre para toda a América Latina. Do meu lado, como sempre, o companheiro Rafael Freitas. Como é que tá, Rafael Freitas? Dá teu oi clássico aí. Oi! E do lado do companheiro Freitas, nosso convidado de hoje, o Bruno Ribeiro. Grande Brunão, é a própria polêmica andando em duas pernas. Duas pernas ou duas patas? Gostaria de me apresentar. O meu nome é Bruno da Costa Ribeiro, eu sou sou graduado em História, licenciatura pela FAPA, sou ex-colega do Rafael e do Fábio. Atualmente eu sou mestrando da Fevale no curso de interdisciplinar Processos e Manifestações Culturais. E também eu sou um fã de Elvis. E um americanista. Claro, né? Americanista do Norte? Bom, o nosso assunto de hoje, o nosso grande tema, é um tema dialético, que é Elvis e cultura de massa. Por que dialético? Porque trata de dois temas que talvez sejam antagônicos, talvez não. Por isso que a gente trouxe o nosso grande convidado. Para fazer entender se então, Bruno, tem essa relação, não. Começa falando para nós quem foi Elvis Presley. Eu poderia começar definindo que eu definiria Elvis como um ícone que tipo universal de ícone? E atemporal, que emergiu no século XX, né? Ele é alguém que foi a grande vedete no século XX do American Dream, eu definiria ele assim. E também foi uma figura que exemplifica bem o conflito nos Estados Unidos, não só o conflito racial daquele país, mas o conflito de classes também, a questão, porque ele foi uma figura que às vezes é um pouco esquecida. O Elvis é uma figura, foi alguém que veio do subproletariado sulista dos Estados Unidos. E nós, se eu tivesse fazer uma analogia aos dias de hoje, ele seria o favelado daquela época, provavelmente. Qual era a profissão dele como subproletariado? Ele fez muitos bicos, podemos assim dizer. Ele teve uma fase que ele foi lanterninha desde pequeno, que ele foi lanterninha de cinema. Ele também foi caminhoneiro por um tempo, né? E sempre teve um sonho, né, pela sétima arte, pelo cinema, pelas belas artes, podemos assim dizer, como um meio para sair da miséria em que vivia. Bom, então, Bruno, quais são as diferenças entre a imagem construída do Elvis e o Elvis de verdade, o real, concreto? Tem uma frase dele que eu gostaria de repetir, que é uma frase bem legal, que ele foi entrevistado em 1972, se eu não me engano, na época do documentário Elvis on Tour. O cara perguntar se ele estava próximo à imagem, ele respondeu: a imagem é uma coisa, o ser humano é outra coisa. Mas essa questão é muito complexa, porque eu, ao ler a obra do Elvis, ao estudar a sua obra, ao ler também pessoas que se referiam a ele, assim, não só fãs, mas também historiadores, sociólogos, falando da influência dele, eu cheguei à conclusão que não existe uma imagem, são várias imagens de Elvis. Tu pode falar, nos anos 50 tem duas imagens. Tu pode estar falando do cara que abriu a música negra para a massa mundial. Tu pode estar falando do rebelde, sem causa, dos anos 50. Tu pode estar falando também dos anos 60, tu pode estar falando do bom moço, filho da América, que foi servir ao exército americano. Tu pode estar falando também do cara que em 68 simbolizou o retorno da sua carreira, mas também da Black Music, de uma certa maneira, em 68, quando voltou, flertando com a Soul. E nos anos 70 nós podemos estar falando também do cara que faz um entretenimento família, um cara que na sua maneira, na sua performance no palco, se lembra muito o personagens como o Calbi, no Brasil. Faz um entretenimento tipo família. Bruno, não sei se você já viu um filme chamado Personal Che, que fala sobre como a imagem do Che Guevara ela acabou se convertendo
e sendo apropriada por diversas tribos políticas, tribos urbanas, desde os nacionalistas fascistas alemães. O Che Guevara estava presente lá numa manifestação deles. Porque morreu por uma causa, né? Não, e até o pessoal do próprio lugar que ele morreu, né? Na selva de La Higuera, na Bolívia, ele morreu e acabou virando uma espécie de santo Guevara, que parecia muito com Cristo e tal. Assim como o Elvis virou um santo também, né? Não, é isso que eu ia te perguntar, Bruno. Tu acha que tem alguma semelhança Tem nesses semelhança. ícones do século XX que acabam sendo apropriados por diversos núcleos, segmentos, assim, que suprir políticos. as necessidades dessas próprias pessoas. É que tem que entender uma coisa, com o Elvis é maior ainda porque ele foi um produto de massa. Ele é um artista que... Ele já foi criado para isso. Eu não digo que ele foi criado para isso, propriamente dito, porque às vezes, quando a gente fala, a gente se esquece, parece que a indústria inteira planejou o surgimento de Elvis, e isso é uma meia-verdade. O que eu quero deixar bem claro é que, vamos pegar os teóricos, a teoria crítica, né, os frankfurtianos, né, quando eles fizerem a sua tese, né, as suas ideias, eles se basearam muito na Alemanha nazista, na verdade, no final da Alemanha da República de Weimar, da massificação, né, da reclamação. A indústria cultural que fez surgir o Elvis não é essa mesma indústria cultural. Essa indústria, o Elvis surgiu pelo canal menor da indústria cultural. Ele surgiu por um pequeno empreendedor, podemos chamar de pequeno burguês, usar uma terminologia marxista, chamado Sam Phillips, que encontrou ele. Ele não era dono de grandes empresas, nem nada. Ele viu um garoto branco que tinha uma coisa que ele buscava há muito tempo. Alguém que tivesse o feeling da música negra. Não simplesmente um imitador, ele falava. Um imitador já tinham tentado isso antes. Mas ele sabia como o R&B, o blues elétrico, afetava não só os jovens negros, mas os jovens brancos. Ele poderia fazer muito sucesso se tivesse um branco, um bluesman de pele branca. Tanto que o Quincy Jones disse num documentário, quando viu o Elvis pela primeira vez, ele não acreditava que eles tinham conseguido um bluesman branco. Ele viu isso em Elvis. O Quincy Jones, o cara que meio que fez o Michael Jackson, podemos assim dizer. E o que eu quero dizer é que quando ele surgiu, teve uma grande resistência do público americano. Não foi assim, por exemplo, a América Católica, que não é, os católicos americanos, apesar de serem menores que os protestantes, eles não eram tão divididos em segmentos. E eles atacaram em seus jornais, em seus semanários, diretamente essa figura, pela negritude que sua música trazia, mas também outros elementos dúbios. Por exemplo, o Elvis simbolizava, assim como artistas como Montgomery Clift, Marlon Brando, James Dean, uma sexualidade dúbia. Ele também simbolizava isso aí. Ele simbolizava, na verdade, elementos das culturas marginais dos Estados Unidos. Assim, daquela coisa que ficava que meio que não existe. Essas coisas, negro não poderia aparecer no horário nobre na televisão. Uma pessoa muito com características menos assim másculas não poderia também aparecer tanto na televisão, a não ser se fosse para objeto de caricatura, de gozação. É isso que ele simbolizou. Ele simbolizou uma cultura emergente e, ao mesmo tempo, a juventude branca começou a ver: esse cara toca alguma coisa, esse cara tem características que nem meu pai e minha mãe gostam, mas eu gosto. É uma coisa nossa. E naquela época, neste livro aqui, Elvis e a Revolução do Rock, ele deixa bem claro que naquela época a gente tem que entender que tinha um vazio que não tem hoje. Por exemplo, naquela época, palavras do próprio produtor que descobriu Elvis, tinha música para crianças de 1 a 5 anos, eram cantigas de Natal ou músicas religiosas. Daí só tinha música a partir dos 25 anos, que era big bands, que era o pop clássico, tipo Frank Sinatra, Bing Crosby. Tinha um vazio de 20 anos. Não tinha uma coisa do jovem dizer, numa época de um período de 20 anos para dizer, não tinha dizer, isso é nosso, isso é uma coisa nossa. Foi aí que precisava-se de alguém que tivesse esse feeling e que pudesse ir no horário nobre. Elvis foi esse cara que supriu essa lacuna. Só que a grande indústria, quando ele surgiu, ela já tinha os seus astros, que era tipo Sinatra, tipo o country clássico, que entravam no horário nobre. Essas pessoas, é óbvio, quando surgiu uma coisa nova, eles começaram a perder público, perder dinheiro, né? Não é à toa que eles atacaram o rock muito, quando surgiu não só Elvis, Chuck Berry, Little Richard. Afinal, eu gostaria de dizer uma coisa: muito se discute quem criou o rock, ou não sei o quê. Segura que vai ter uma pergunta direcionada a isso. Sim, senhor. Então, mas antes de chegar a essa pergunta, eu queria saber de ti, Bruno.
didaticamente, já que o nosso tema é Elvis e cultura de massa, eu quero que tu digas didaticamente para os nossos teleouvintes o que é cultura de massa. E aproveitando para te convidar a escrever para nós, para o nosso blog, um artigo com esse título, um verbete, na verdade, né, com esse título, Cultura de Massa, para o nosso dicionário americanista. Então, por favor, Bruno. Seria uma honra. Mas começando, primeiro você tem que falar o que é cultura, né? Eu acho que cultura, para mim, é uma maneira de explicar o fenômeno do homem. É o processo da humanidade. Assim, ela é dinâmica, ela não é estática. Ela muda. E também ela é polissêmica. Ela está em movimento. A cultura, ela é instável. Agora, o que seria... nós podemos separar a cultura em 4 instâncias. Separa normalmente em 3, mas eu gosto de separar em 4. Cultura popular, que a cultura seria dita cultura feita no cotidiano, a cultura do nosso dia a dia. E também tem mas as raízes, além dela, tem o folclore. Todo folclore é cultura popular, mas nem toda cultura popular é folclore. Por exemplo, folclore remete às raízes, ela é mais fechada num âmbito temporal e espacial. Ele remete muito às tradições. Entendeu? O folclore é a sabedoria popular, o que o Paulo Freire, na teoria Paulo Freiriana, o conhecimento informal, nós podemos botar assim. Poderia ser. Né? Além disso, tem a cultura erudita. Na verdade, a gente tem que pegar um pouco uma crítica nessa própria separação que eu estou fazendo, é que isso é uma visão da burguesia, né? Ela separa. A cultura erudita seria aquela que cultiva o espírito, o refinamento, ópera, essas coisas. Nesse meio tempo, tem uma outra cultura que, na verdade, é uma cultura híbrida. Ela, na verdade, não é uma cultura própria, ela é um procedimento da própria indústria que pega elementos dessas 3 outras esferas culturais para mercantilizá-las, para chegar ao grande público, para chegar à grande massa. Esse é um procedimento chamado pela indústria cultural, que ela cria essa cultura para a massa. Essa cultura, o que ela faz? Ela pega os bens culturais, ela esvazia o significado desses bens para tornar elas palatáveis ao grande público, cada vez mais camadas sociais, e padroniza elas num padrão. É isso que ela faz. Cultura de massa é isso. É uma cultura para a sociedade de consumo. Ela só surge quando consegue se desenvolver um capitalismo com uma economia de mercado bem forte e com um mercado consumidor. Mas ela, apesar de só surgir oficialmente no partir do século XIX, início do século XX, ela já tem os seus elementos precedem isso. Tu vê elementos da cultura de massa tanto na propaganda da igreja, na propaganda política, e tu vê também no circo, na produção de derivados, souvenirs, produtos. Tu vê o circo tem uma grande... Bom, lá no grupo do Facebook, né, após fazer uma pesquisa sobre Elvis Presley, eu notei algumas semelhanças entre a forma de autocriação do Elvis Presley como artista e a questão pedagógica de um professor. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, que ele sempre se autoavaliava, no sentido de quanto mais autógrafo ele dava, era solicitado, mais bem ele estava indo. E ele começou a cantar de jeito diferente, cantando, gritando, rebolando, tudo mais. Aí ele percebia que quanto mais o público gritava, mais ele repetia, continuava dessa forma. Concorda com essa comparação? Tu acha que ele foi um pouco professor? Ao levar em consideração assim, o público, a plateia dele, assim como o professor tem que levar em consideração o resultado da sua aula na sala de aula, assim, com os alunos. O Elvis queria agradecer ao seu público. O Elvis tinha uma coisa assim, o seguinte, o artista só é grande porque o público reconhece. Tu depende do público. Essa história de se faz sozinho, isso é uma mentira. O artista depende da audiência. Se não tem audiência, ele não é nada. Quem diz que ele é artista? A arte só existe porque nós acreditamos que ela é. Então o artista só existe porque nós acreditamos que ele é. Sem isso não há arte. Então tá, esse mito foi o resultado então do próprio Elvis, não dos empresários. Olha, o empresário dele, o Coronel Tom Parker, foi alguém que no princípio ajudou muito a carreira dele, mas no decorrer dos anos 60, que foi um período trágico da carreira dele, que ele fez muitos filmes de abacaxi, caça-níqueis, só para não entrar numa época polêmica, porque o empresário dele sempre viu o rock como uma coisa menor, ao contrário do próprio Elvis. Sempre viu o rock and roll como um movimento passageiro. E isso se direcionou a carreira, direcionou a carreira com só um pensamento, Coronel.
a mediocridade é bom. Não estamos aqui para fazer pensar. Sempre dirigiu a carreira com esse propósito. Nós estamos aqui para sermos vistos e ouvidos e nossos produtos serem consumidos pela massa. Não é para falar de coisas políticas, não é para pensar. O empresário dele tinha um domínio muito grande sobre o próprio artista, mas o artista em si também sempre procurou, nunca procurou a polêmica, nunca procurou ser um transformador. Na verdade, o Elvis, pessoalmente, quando eu digo, vou dizer a conotação conservadora, eu não estou dizendo numa matriz política de esquerda ou direita, eu estou dizendo como pessoa comum, a maioria da população, assim. O que ele pensava teve um filme que trata muito bem isso, se chama Elvis Conhece Nixon, que fala do encontro dele, que ele encontra um hippie, e um hippie conversa com ele, nesse relato, e ele fala de tudo, que toda essa revolução jovem de 68, indiretamente teve influência dele, pelo que ele representava, não pelo que a mensagem ou palavra que ele dizia, mas por ele ser diferente. Isso já foi um símbolo de transgressão que ajudou eles a meio que a se rebelar ao sistema. Nessa conversa ele diz isso, e o Elvis meio que responde assim, dizendo para ele assim, cara, tudo que eu queria era só dar uma boa vida para minha família. Era resumidamente mais ou menos isso. Ele nunca teve um projeto de revolução, nunca teve um projeto de mudança do país. Na verdade, quem via ele como rebelde, quem dizia, ele nunca se disse rebelde, ele nunca se disse roqueiro propriamente disso. Ele só uma vez disse que o rock seria uma música da juventude, mas nunca se disse porta-voz disso. Ele nunca assumiu uma posição rebelde, ele nunca fingiu também isso. Isso foi uma geração, foi gerações que botaram esse rótulo nele. Raramente ele deu entrevistas falando opiniões políticas. Na verdade, só deu uma posição política, foi no começo da carreira, em que ele apoiou o candidato mais à esquerda dos Estados Unidos em 56, ou 54, se eu não me engano, que é o Adlai Stevenson, do Partido Democrata, contra o Eisenhower. Apesar dele faz até uma adendo, dizendo, apesar de achá-lo muito intelectual. Bom, então, nós tivemos, né, pedido teu mesmo lá no nosso grupo do Facebook, 3 textos que seriam leituras obrigatórias para essa nossa conversa. Sim. E a partir de um desses textos, a gente criou essa próxima pergunta aqui, que é muito polêmica, e que vai direto na raiz de muito preconceito que tem, né, por aí. Qual é a contribuição do Elvis para o funk carioca e para a axé music? Eu diria que o Elvis tem uma contribuição gigantesca na questão da liberdade de expressão corporal, entendeu? Eu vou ser bem franco, eu vou mostrar a influência do Elvis, se resume muito, às vezes, na questão Beatles e Rolling Stones, que ele foi o porta-voz do rock. Sem a explosão do que ele possibilitou nos anos 50, não teria aquela popularização da black music, não teria havido a Motown, não teria havido Jackson 5, portanto não teria havido Michael Jackson. Ele foi muito importante para isso, para esses artistas negros saírem do gueto. Como diz o Little Richard, tem uma frase: agradeço a Deus, Elvis Presley, por ter permitido eu andar pela minha estrada. Porque a gente tem que entender que o sucesso do Elvis não é que o Elvis seja racista, mas a nossa sociedade é racista. Precisou-se que um branco tocasse a música dos negros para eles serem vistos. Isso que é o trágico. Essa é a pergunta: como foi preciso de um artista com uma certa dubiedade sexual for o pioneiro na expressão corporal, porque ele foi o primeiro cara, de certa maneira, a dar a liberdade para as mulheres mostrarem o desejo delas sexuais explícito por um homem. E ele fazia isso, ele ao mesmo tempo que ele não era só um objeto para eles, porque a performance do rock tornava ele também sujeito nessa atitude. Só que foi preciso de um homem branco, isso aí, que tivesse esses traços. Se ele não fosse branco, talvez seria mais dificuldade, é óbvio. É óbvio isso aí. E, Bruno, levando em consideração que o Elvis faz parte dessa cultura de massa, a gente pode dizer que foi ele que efetivou o que hoje se conhece como cultura de massa? Eu não diria que ele efetivou o que se conhece como cultura de massa, mas podemos dizer, ele foi o primeiro, e até hoje eu acho, pelo que ele arrecada de dinheiro. A Forbes, por exemplo, trabalha com direitos autorais, mas não é o que ele arrecada normalmente. Ele arrecada IP, empresas dele, com tudo, com a imagem derivada dele, 250 a 300 milhões de dólares. Mas ela não declara totalmente, porque não é só no Brasil que se sonega imposto, né? Sabe? Infelizmente. Uma família dele, né? Mas o que eu quero dizer é que ele pode ser considerado, pegando a teoria do Edgar Morin, que eu gosto que o Edgar Morin não é tão fatalista quanto os frankfurtianos.
Ele é crítico à cultura de massa, mas ele não é o mundo acabou, a cultura acabou, não podemos mais cultivar o espírito, como o Adorno falava. Mas ele é o primeiro grande olimpiano. O que é o olimpiano? E talvez o maior até hoje. O olimpiano é alguém que é o ídolo que é feito, a vedete da sociedade de consumo, que é feito pelo aparato publicitário que ajuda para que o fã, ou a pessoa que gosta do ídolo, projete os seus anseios na personalidade, não só os anseios que essa pessoa, faltas que essa pessoa tem, mas coisas de semelhança que ela tem com esse ídolo, para se ter a projeção e identificação, para se identificar. Ela projeta coisas e se identifica com isso. É uma coisa bem freudista, para dizer a verdade, mas tem isso, pô. E eles trabalham com isso. E ele foi de uma maneira nova, mas ele é precursor de uma coisa. Eu gostaria de mostrar uma foto que diz assim... Não sei se vai pegar na câmera. Mas tenta. Não, mas assim, para quem quiser ver... Ele volta na câmera ali. Assim? Ele bota lá na câmera. Não, deixa eu ver. Primeiro fala sobre a foto, Bruno. Tá aqui. Elvis com Sinatra aqui. Isso simboliza mim. Posso falar? Claro. Deve? O que essa foto representa do Sinatra com Elvis? Assim, o Sinatra, podemos dizer, foi o último superstar da música. Por que eu não considero ele um mega star como Elvis? Ele é menor artisticamente que o Elvis? De modo algum. Na verdade, eu sou um polêmico. Quando eu estou discutindo o tamanho do Elvis como um artista, como produto cultural. Quando eu digo tamanho, é diferente de melhor. Tu achar o Lupicínio Rodrigues, Teixeirinha, qualquer um, não é essa a questão. A questão que eu quero frisar é que na foto, se vocês viram a foto, com o Sinatra é só música. Eu só vendo um tipo de produto com o Sinatra. Agora com o Elvis eu vendo roupa, estética, moda, comportamento, estilo de vida, uma derivação imensa de quinquilharias, qualquer coisa com a imagem dele. Sinatra não tem isso. Essa é a diferença que começou com ele. O Elvis foi alguém que foi capturado, foi absorvido pela indústria, praticamente. Ele tem tudo que é tipo quinquilharias feitas por ele, coisas com o nome e com a imagem dele. Isso o Sinatra nunca teve. Então pode dizer que foi ele que efetivou isso. Eu não diria que efetivou, porque já Esse negócio de merchandising sobre uma pessoa, sobre um produto. Isso já tinha antes, só que era com os personagens de desenho. Uma personagem viva é com ele. Alguém vivo. Já tinha com Tintin, isso é coisa do circo. Por isso que eu postei que a cultura de massa, apesar de tem muita influência do circo. E o empresário dele era um cara do circo. Coronel Tom Parker, que era, na verdade, um holandês fugindo. Até hoje não se sabe bem por quê. Alguns dizem por assassinato. Empresário dele. E ele foi a primeira coisa quando ele fez o contrato com o Elvis de pegar os direitos de imagem. Porque ele via o efeito mais do que a música. Ele sempre viu a música como algo secundário. A performance e a imagem dele eram mais importantes. Por isso que ele nunca... ele sempre se ateu com a mediocridade musical do Elvis. Ele nunca quis que o Elvis fizesse músicas como In the Ghetto, que é uma música que poucas pessoas assim conhecem, é uma música de protesto, uma das poucas músicas de protesto que o Elvis cantou, que faz falar sobre a pobreza, sobre a miséria em Chicago, sobre a questão do racismo lá. Mas o empresário nunca quis isso. Ele sempre evitou o máximo possível músicas que fizessem pensar, na verdade, nós estamos aqui para agradar o público. E sempre teve um raciocínio que o Elvis tinha que não se prender a um estilo. É claro que o próprio Elvis nunca se disse roqueiro, nunca se disse seguidor de um segmento musical. Ele sempre foi um cara, isso é verdade, plural. Ele aprendeu na igreja. Ele era uma pessoa extremamente aberta com as diferenças. Isso que é incrível. Vindo do sul racista. Era um cara totalmente que abraçou como os artistas o queriam. Que se chama música de devir, o processo de vir a ser. Tá sempre em mutação. Agora, o seu empresário via a carreira musical dele, a carreira artística dele como o seguinte, como um supermercado. Um pouco de rock and roll, um pouco de soul music, um pouco de ribiri, um pouco de pop. Temos que agradar todo mundo. Para ter mercados consumidores dos nichos. Já tem um raciocínio não só de broadcasting, podemos assim, pegando uma frase da Santaella, Lúcia Santaella, que é uma semióloga, que é já pensando de nicho, questão de nichos específicos também, para pegar a grande massa. Não só pensando numa massa abstrata, mas também dando identidade a essa massa. Bom, Bruno, então, próxima questão. Relacionando Elvis com a American Way of Life, tu encontra somente coisas em comum entre Elvis e o American Way of Life?
Ou será que ele, em algum momento, apresentou alguma contradição? É uma contradição ambulante. Isso aí não é só um paroxismo do paradoxo, mas até um oxímoro, assim, eu diria. Isso que me fez gostar muito dele, pessoalmente, entendeu? Assim, porque eu gosto de uma figura contraditória, assim. Mas o que eu posso dizer é que muitas vezes, é que nos anos 50, quando ele surgiu, eu quero deixar bem claro, ele foi atacado pela América Wasp, por grupos do Ku Klux Klan, se queimava o boneco dele da rua, não porque ele falava alguma coisa contra o sistema, mas pela sua arte ser transgressora, indiretamente. E ele próprio teve valores, eu acho que a maior contradição que eu vejo no Elvis é que na época em que ele era mais caretão, nos anos 50, é a época que ele foi mais atacado. Agora, na época que ele era mais doido, varrido, podemos assim dizer, nos anos 70, foi a época que ele virou praticamente... Uma febre? Não uma febre, ele já era, mas a palavra é uma entidade. Uma divindade. Uma divindade acima dos humanos. Isso é horrível. Isso, a gente pensa só no lado positivo. O meu irmão dele, David Stanley, falava assim que ele acha, em uma das brigas que ele tem com a família, ele acha que Elvis cometeu suicídio. Por quê? Porque ele falou, qual o maior drama de ser Elvis Presley? É tu acordar de casa, de qualquer horário na tua casa, e tu vai ouvir 10 mil pessoas vigiando tua casa, ao redor da tua casa, querendo te dizer 10 mil pessoas de todos os tipos. 10 mil, coisa, mil pessoas, estou dando um número exato, mas que te amam de qualquer tipo, de todo tipo de segmento, pensamento ideológico, e te amam. E, de certa maneira, tu agrada essas pessoas diferentes. E tu não pode de ser duro com elas, tu não pode, assim, que nem qualquer pessoa um dia acorda e quer chutar o balde. Tu não pode. Tu fica preso a uma imagem. Ou a imagens, que é essa questão. O Elvis, isso acontece muito porque o Elvis fez uma coisa que os antropólogos chamam de bricolagem. O que é? O Levi-Strauss fala isso, Derrida fala isso, é pegar vários elementos da cultura dispersa e fazer a sua leitura, uma síntese, criar a sua coisa. Isso ele fez desde os anos 50 até os anos 70. O Elvis foi muito influenciado pela sociedade em que viveu, mas também influenciou muito a sociedade, foi uma coisa recíproca. Não teve uma coisa passiva, foi de uma coisa dinâmica dos dois lados. Bom, tu tocou nesse assunto, então eu vou adiantar uma pergunta que a gente fez. Elvis Presley foi um suicida? Ele morreu devido a overdose de remédios? Essa é polêmica, assim, tem fã que não gosta. Assim. Eu acho que se não foi um suicídio assim consciente, foi inconsciente, foi um processo. No livro Sebastian Shin, Elvis e a Presley e a Revolução do Rock, que eu recomendo, é o melhor livro, porque ele tenta fazer uma análise do Elvis e de todo o contexto sócio-histórico-cultural que o cercou, e não só americano, mas também a influência mundial. Fica nítido nos últimos anos que é o desapego dele com a vida. Por exemplo, tem um momento para notar o mito que ele tinha se tornado um show, que ele não estava bem, estava cantando mal. E ele teve uma discussão com os membros da banda, assim, dizendo assim, ó, não importa, e com o microfone ligado, não importa se eu estou tocando bem ou ruim, eles vão me adorar de qualquer jeito. Eles vão adorar essa merda de qualquer jeito. Ele falou isso, e o público, em vez de repudiar, aplaudiu ele mais ainda. Tu pensa assim, não importa o que tu faça, não importa, tu já é uma unanimidade. E tu é tratado por todo mundo com essa unanimidade. Apesar da crítica te meter o pau. Mas ao mesmo tempo, no contato, tu é... Daí tu perde a noção de realidade. O que é realidade? Ele ficava quantas noites sem dormir devido às turnês? Várias noites. O Elvis sempre foi nativago. Não sei pronunciar errado, pronunciar certo. Notívago? Notívago, essa é a palavra. Sempre foi notívago. Ele também sempre foi uma pessoa depressiva. Na verdade, ele é... Hoje alguns falam bipolaridade, mas ele sempre mudava constantemente o humor. Ele tinha problemas emocionais, essa coisa toda. E sim, em Las Vegas, o seu empresário chegava a fazer de segunda a sábado 2 shows por noite de 1 hora. Em Las Vegas, por 2 ou 3 meses, direto. E 2 vezes ao ano. Além das turnês que ele fazia muito. Trabalhava muito. E, Bruno, quais são as posições políticas do Elvis, uma vez que ele está inserido num contexto global de Guerra Fria, que no continente americano é muito forte essa questão política? O Elvis, como a maioria da sociedade americana de seu tempo, apoiou as posições do seu país, não ativamente. Ele era um macartista? Eu nunca, naquela época, ele nem tinha aparecido pro cenário musical. Eu acho que 54, né?
Ele já fazia shows no sul dos Estados Unidos. Mas lembrando que 54 é um ano bem emblemático em toda a América Latina, porque além do suicídio do Getúlio, nós tivemos também a queda de um governador, de um presidente na Guatemala, o Jacobo Arbenz. Fábio, tu tá falando de um cara que 54, a única preocupação dele era chegar em casa, ter dinheiro para ajudar a família, porque ele morou... Para vocês terem ideia de como ele era pobre, Elvis chegou, uma época, a morar num lugar mais pobre que Shakehague. Shakehague, para quem não sabe, era o gueto negro dos Estados Unidos mais pobre. De se dizer, quando ele chegou, para a família dele, quando eles conseguiram chegar naquele gueto, que quer dizer Shakehague, vou traduzir em português, que é trapo que balança. Chegou naquele gueto dos negros, foi para eles uma ascensão, eles eram mais miseráveis que isso. Ou seja, ele não tinha uma preocupação com isso. Agora, ele tinha uma simpatia com o Roosevelt, com o governo, com os governos democráticos que deram um auxílio, programas sociais para a família dele. Foi muito importante. Mas tu acha que ele morando em um lugar pobre condicionaria ele a pensar uma questão de classe? Ou ele poderia ser que nem muitas vezes a gente vê um cara que é pobre, mas que pensa como um cara de direita? No final da vida, eu acho que ele mais pensava como um cara de direita. Propriamente dito. Agora, naquela época ele não tinha essa preocupação, ele não tinha preocupação política. Isso aí, ele sempre evitou a questão política. Isso era uma das antipatias que ele tinha com Lennon. Não porque a posição política, mas essa questão de ser um guru. Isso fica nítido. Elvis é aquele cara do interior caipira que para ele basta Jesus Cristo na cruz para me dizer o que eu tenho que ser. Não preciso de outros santos. Enquanto nós, urbanos, adoramos os ídolos de massa, assim, os ídolos urbanos, como ele. E eu também gostaria de falar uma coisa. Isso, pegando o gancho com a indústria cultural, posso voltar um pouco? Assim, que claro. A gente pode... Que a indústria cultural ela é uma contingência que aconteceu da própria modernidade. Por que aconteceu com a modernidade? Como diz o Max Weber, né, houve o desencantamento. A dominação burocrático-racional trouxe o desencantamento do mundo. O mundo ficou mais real, entre aspas, assim, pragmático, aquela coisa assim. Não tem mais a divindade, não tem mais aquele imaginário mais fantasioso, né, ou romanesco, né. Em compensação, a indústria cultural ela serve, mais ou menos, alguns dos seus críticos, como Adorno, Morin, Humberto Eco, entre outros, né, como uma coisa para mistificação de massas, para as massas se mistificarem. É isso que eu quis dizer, só tomando esse ponto. Tu acha que Elvis se moldava, conseguia com sucesso se apropriar dos vários modismos que surgiam nos Estados Unidos? Ele criou modismos, ele não seguia modismo. Vou te contar uma coisa, por isso que quando se fala que ele foi criado pela indústria, tem um problema. Quando ele surgiu, ele trouxe uma moda nova, que estava nos guetos. Não só nos guetos da questão das músicas negras, era no sul pobre que surgiu o rock. Não foi o norte, que sempre viu. Eu gostaria de apontar uma coisa que às vezes é esquecido, o preconceito que há nos Estados Unidos. Se fala muito preconceito na questão, quando chega para nós, né, para os outros países do mundo, o preconceito que o negro sofre no sul dos Estados Unidos, mas não o preconceito regional que é nos Estados Unidos, que é tão tenebroso para a população do sul quanto o preconceito racial. Aconteceu isso na esteira da Guerra de Secessão. Propagou-se nos Estados Unidos o mito de um sul que propõe uma visão corrompida do sonho americano. Para a alta burguesia de Nova York, Filadélfia ou Boston, os confederados foram definitivamente desqualificados por uma derrota que os privara de legitimidade, a qual, em contrapartida, o Norte pode reivindicar sob o olhar protetor do Todo-Poderoso, por ter questionado o sacrossanto princípio unificador sobre o qual foi erguida a nação. O Sul se viu novamente mergulhado num purgatório de miséria, culpa e derrota pelo Deus vingador do Antigo Testamento. Esse mito está ancorado, mais ainda, no pensamento americano, à medida que a própria aristocracia sulista contribui para sua propagação, atribuindo seus problemas à negligência cheia de culpa dos poor white trash, bem como a bestialidade inata dos descendentes de escravos. Comenta esse trecho aí. O que quero dizer que o preconceito nos Estados Unidos no segmento, porque uma coisa muito engraçada, os Estados Unidos é uma sociedade fragmentada.
Tu vai ver muito em guetos, é uma sociedade muito em guetos. O lugar em que há mais contato entre brancos e negros é o sul, contraditoriamente. No norte, eles são muito mais separados por espaços. Notar os filmes quando mostra Nova York, essas coisas. Isso, e daí tu tem a ilusão de achar que o sul é mais racista que o norte. Mas não é bem a verdade. Assim. Na verdade, o preconceito no norte é mais disfarçado, um pouco mais parecido com o Brasil, digamos assim. O Noam Chomsky até falou isso a esse pensador, também é um crítico da cultura de massa, que eu vou lembrar, e da mídia, que ele fala uma coisa: quando é que Martin Luther King foi morto? Martin Luther King, no começo, só atacava o racismo no sul. Mas na última vez ele foi morto em Memphis. E o que foi? Era um movimento de lixeiros. Ou seja, ele estava entrando em questões de classe. Ele estava saindo da questão só racial. Ele estava bem, de repente, bam, bam. Por acaso isso aconteceu. Foi morto. E, Bruno, eu tenho aqui uma pergunta, que eu formulei uma pergunta muito parecida com a pergunta que nos enviou um dos nossos amigos do grupo de estudos, que é o Rafael Camargo. Eu vou ler as duas perguntas e tu responde as duas na medida do possível, assim, de acordo com o que está escrito com o que eu vou ler, na verdade, né? Que elas falam sobre basicamente as mesmas coisas. Ó, por que Elvis, um branco, é tido como rei do rock, sendo que antes dele, artistas negros de country, blues e outros estilos musicais já tocavam um som muito parecido? Havia muito preconceito na época? Essa é a pergunta que eu formulei. E a pergunta do Rafael Camargo, que vai nessa mesma direção, é a seguinte, ó. Será que por Elvis ter sido um artista branco, isso trouxe a ele a imagem de pioneiro do rock? Enquanto o rock era um estilo que na periferia dos Estados Unidos já produzia grandes artistas? O Elvis foi o cara que possibilitou esses grandes artistas entrarem para a grande massa. Assim, eu vejo muito assim de algumas pessoas da esquerda, sem querer bater nelas direto, mas você tem que falar uma coisa, que para elas, às vezes, elas têm uma visão no Brasil de cultura popular tem que ser protegida, como se fosse folclore toda a cultura popular, e não como se ela fosse dinâmica. O que eu quero dizer com isso é que para esses caras, muitas vezes é preferível que o negro morra de fome a ter sua cultura corrompida pela cultura de massa, entendeu? Ter só a arte. E ao contrário, eu vejo os artistas negros daquela época que tinham todos os motivos para odiar Elvis, como Little Richard. Aliás, eu quero falar uma coisa polêmica. O rock não tem um pai fundador, o rock tem dois. Eu acredito que a performance do rock foi fundada por Little Richard, a performance física, o visual, o androginia, a questão da sexualidade, da pansexualidade. Que vai entre os dois, né? Ao mesmo tempo que ele agrada assim, várias sexualidades, ao mesmo tempo ele parece que não tem sexo, é isso que eu quero dizer. E agora o som do rock é o Chuck Berry. São esses os dois pais, ó, eles surgem praticamente no mesmo momento. Chuck Berry e Little Richard. Agora, para esses caras, quando o Elvis surgiu, esses caras que tinham todo motivo para odiar o Elvis, são os caras que mais defenderam ele, defendem ele até hoje. O Little Richard deixa bem claro isso aí, uma vez quando eu vi o Elvis cantando Tutti Frutti, ele e o Pat Boone dizendo assim, eu odiei, eu tive no começo raiva desses caras aí. 2 minutos depois estava o cara me ligando no telefone dizendo, ei, você é o autor dessa música do Elvis? Sim, sou eu. Não quer se apresentar em tal horário? Ou seja, eles começaram a ser notados. Ou seja, a mídia começou a notar essas pessoas, entendeu? Tem que ser pensado isso aí. Freitas. Então, uma outra experiência semelhante, uma pergunta feita por nós anteriormente, casando muito bem com uma pergunta de um grande amigo nosso aí. Então, a primeira pergunta nosso grupo de estudo. Como foi a posição de Elvis durante os movimentos negros dos Estados Unidos nos anos 60, sendo que ele foi influenciado pela música negra estadunidense? Isso vai na mesma direção da pergunta do nosso ex-convidado, Adriano Viaro, fez o programa sobre historiografia palmarina. A pergunta dele é a seguinte: comente sobre as influências culturais negras na musicalidade visual de Elvis. Eu queria dizer primeiro que eu acho reducionista. Tudo bem, eu entendo. O que tu acha reducionista, Bruno? É o cara branco que tocou a música dos negros e fez muito sucesso. Eu quero dizer uma coisa, eu quero ressaltar isso aí. O Elvis foi o cara que pegou elementos das culturas marginais e fez um negócio que eu chamei assim, agora há pouco de bricolagem, pegou tanto. Por exemplo, quando o Elvis surgiu, eu falei que só que ele foi atacado pela direita. Ele foi atacado também pela esquerda americana, porque eles viam elementos da massificação do Elvis parecido com a propaganda nazista. Ou seja, ele tomou pau dos dois lados quando ele surgiu. Não foi só atacado pelo conservadorismo América, o ASP. Ele foi atacado por intelectuais
pelos católicos e por setores também negros que se viram também. Teve setores negros que se sentiram roubados. O Ray Charles, a princípio, achou isso, depois ele mudou de opinião sobre isso, né? Também os latinos também, porque viram elementos da roupa do Elvis, já que o Elvis gostava. Se tu vê no vestuário deles nos anos 70, a influência dos mariachi, de toureiro, de várias outras culturas. Ele sempre foi um cara que pegou esses elementos. Ou seja, muito reducionista, para simplificar. Ele como cara... A música negra foi o que possibilitou ele primeiro emergir, mas não foi o que manteve ele. Apesar de todos esses elementos, o que manteve o Elvis foi muito sua voz. Muita coisa assim foi sua voz, foi o grande sustento. Por exemplo, podemos dizer que o sucesso de Elvis deu a grande fórmula da música, do entretenimento, não só da música, do entretenimento em geral. Música pop, a gente pode chamar de música pop. Eu acho que não só da música pop, ele tem influência também em artistas gospels. Por exemplo, se tu for procurar no YouTube as entrevistas da... Como é que é o nome? Como é que é o nome aquela que foi casada com o Giannichini? Agora eu me esqueci o nome, aquela jornalista. Mariana Chauí? Não, Mariana Chauí, jornalista. Gabriela. Teve vários cantores sertanejos, músicos, assim, que falam que são fãs de Elvis. Ele não é restrito a um ambiente, é isso que eu quis dizer. Ele tem uma influência muito grande, tanto em cineastas como aqui... Como é que é o nome? O cara que fez Cães de Aluguel. Tarantino, cineastas como Tarantino, como artistas, desde a Madonna, a própria questão da... Não se permitia que uma pessoa mostrasse o sex appeal daquele jeito. Sem Elvis, ela não poderia fazer isso. Ela reconhece isso, a Madonna. Ele tem uma influência muito grande também na Madonna. Isso não é muito falado. Se resume muito ao rock, mas ele extrapola o rock. Ele nunca ficou preso a um gênero musical. Na verdade, eu quero ressaltar, o gênero que ele mais cantou seria pop clássico, mais parecido com o Sinatra, e música country. Por incrível que pareça. Isso é pouco falar. Tem grandes músicas dele de outros gêneros que não são conhecidas, que ele cantava jazz também. Mas, Bruno, eu queria que tu, além dessa crítica, esse reducionismo, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão do Elvis durante os movimentos negros dos Estados Unidos dos anos 60. Eu vou falar isso. Por exemplo, Panteras Negras, o Direitos Civis, lá o Martin Luther King, Malcolm X. Que eu acho da figura do Elvis, a sua contradição, é porque tem que entender uma coisa, ele tinha um empresário, o empresário dele tinha relações com políticos do Sul a favor da segregação. Então ele fez de tudo para ele não ter opinião política. Ao mesmo tempo, o coronel fez um ato uma vez para humilhar o exército. Ele saiu numa cerimônia em homenagem a ele, ao Elvis. Ele fez de tudo para que um negro ficasse na poltrona de frente dos militares. Mas ele não fez isso por bondade. Ele fez isso porque ele queria se vingar do exército ao qual ele teve que servir. Obrigado. Já que ele era um imigrante legal. Ele era antimilitarista? Não, o coronel era anticomunista, anti-sétima arte, ele era um capitalista, ele só pensava em ganhar dinheiro. Não, Elvis, alguma vez comentou sobre militarismo? Ele era favorável ao exército. A verdade, as opiniões do Elvis representa bem a mudança de opinião da maioria da sociedade americana. A maioria da sociedade americana apoiou, sim, os Estados Unidos na década de 50 e começou a mudar nos anos 60 por causa da Guerra do Vietnã. E alguns críticos dos movimentos pacifistas dizem que eles foram fazer aquela revolta porque tiveram empatia com esses povos ou porque eles eram obrigados a servir até 75. O jovem era obrigado a servir nos Estados Unidos. Até 1960 era obrigado a servir. Eu acho muito... Nunca mais tu vê esse movimento, mas por acaso, né? Depois que caiu essa lei. Na verdade, quem hoje mais serve o exército americano são os chicanos, negros, as minorias. E, Bruno, ainda sobre essa questão política, a tua foto de perfil no Facebook é o Elvis apertando na mão do Nixon. Eu quero que tu falasse sobre essa foto. Essa foto não é uma... Eu queria mostrar na cara que eu sou fã sem mentir, assim, esse papo de neutralidade que eu não acredito. Não acredito em neutralidade? Não, a gente pode tentar, mas a neutralidade absoluta não existe. A gente tem que ter o rigor científico, fazer um escrutínio legal. Mas agora, o que essa... Acho que todo rigor científico, ele se veste de uma carapuça de neutralidade, quando na verdade não tem como? Um pouco, sim. Eu não posso dizer que você tem que tentar. Não existe neutralidade. Porque eu não acredito grande pesquisador sem paixão. Eu não acredito. Tem que ter paixão, tem que ter... Vocês têm paixão. Ou grande ódio.
Muita gente Mas pesquisa sobre o que paixão é um detesta. sentimento, não precisa ser um sentimento positivo. Por exemplo, apaixonado, o amor e o ódio estão muito redondos. Tem uma decepção com aquela personalidade com a que tu tanto tinha um idílio, tu achava. Meu Deus do céu, né? Tu vira, né? É que nem a questão tu vai ver com Judas com Jesus Cristo. Judas idolatrava Cristo até que ele viu que ele não era o cara para fazer o processo que ele queria, né? De rebeldia dos judeus contra o Império Romano, ele virou, né? Ele deu o pé na bunda nele, podemos dizer. Mas assim, a foto é uma homenagem ao Igor Moreira, um grande professor que eu tive na FAP. Igor Moreira. Igor Moreira foi um professor de geografia e economia que eu tive na FAPA, uma cadeira de geografia e econômica. Não me lembro agora, posso estar enganado no nome. Esse professor, ele fala uma frase que essa foto diz muito, assim. O sistema é imbatível. Ele falou essa frase aqui. Quem representa o sistema na foto, Elvis ou o Nixon? O Nixon representa o sistema. Ele mostra o Elvis mostra o rebelde dos anos 50, o cara que era atacado por pessoas ligadas ao Nixon, segregacionistas, Ku Klux Klan, pelos conservadores nos anos 70. Ele vai, por motivos até hoje muito cômicos, encontrar com o Nixon para pedir o distintivo de agente antidrogas. Mas como diz alguns, já dizem assim em primeira mão, é que o Elvis se endireitou, não sei o quê. Não me lembro de qual, mas eu ouvi de um fã que conhece muito bem também a história do Elvis, mas relatos até de gente. Olha, cara, o Elvis era ficcionado, tinha fetiches por distintivos e coisas de poderes policiais. Ele tinha poderes policiais em Memphis, porque ele recebeu da polícia lá um distintivo honorário. Então ele podia fazer coisas, tinha poderes legais. Então ele tinha fetiche, e o grande fetiche dele era ter o distintivo de agente antidrogas, apesar dele ser um toxicômano. Que é muito engraçado, né? E isso aconteceu porque ele brigou meio com a esposa no dia, né? É como diz um crítico a essa atitude do Elvis, cara, se o presidente dos Estados Unidos fosse o Che Guevara, o Elvis faria a mesma coisa. Não tem diferença, o que ele queria era aquele distintivo. A gente tenta botar que ele estava preocupado com o show business, ele não fez mais nada com aquele distintivo, essa é a verdade. Porque ele se auto-alienou da vida, entendeu? O Elvis, tu fala muito dos vícios dele, vou contar uma coisa, o Elvis tem muito suspeito que ele era esquizofrênico. Ele falava com a sombra dele como se fosse o irmão dele, falecido, o irmão gêmeo que morreu no parto. O Aaron? Não, é Jess Garon. Não era? Jess Garon, o nome dele. Daí ele falava com essa sombra. Então ele, assim, artista, rico, tu tem liberdade pra ser louco. É uma coisa impressionante. Tu tem liberdade pra... Michael Jackson é assim, até eu desconfio que a Madonna seja assim, porque não sai muita coisa, ela tem muito controle do que sai. Ao contrário desses dois. Mas eu desconfio que também não tem um parafuso na cabeça. Bom, então, pegando um link, né? A gente falou sobre neutralidade, sobre rigor científico. Então, a gente quer saber sobre essa tua faceta científica. Colega Brunão, comenta para nós aí sobre o teu estudo no mestrado. Qual é o tema? Baliza temporal, né? Espacial, justificativa, tese. Olha, eu ainda estou começando, cara. Mas assim, é sobre os fãs de Elvis em Porto Alegre. E uma coisa legal, uma presidente de um fã tem 18 anos, é a Daphne Rosa, ela tem 18 anos, e a outra é a Alessandra, que tem um pouco mais de 40 e 30, 40 anos. Tu vê como ele ainda pega gerações diferentes, como ele tem fãs diferentes. Por exemplo, tem um grupo lá em São Paulo, que é a Gangue Elvis, que é um fã-clube tão respeitado que tem um estudo americano da Erika Doss sobre Elvis e fala sobre esse fã-clube do Brasil, de São Paulo, o Gangue Elvis. E eles têm um grupo chamado Fute Elvis, que são jogadores de futebol, amigos que se jogam para jogar com outros times de futebol, com a camiseta Fute Elvis, assim, com um clube com Fute Elvis. E eles jogam com todas as outras tribos urbanas, assim, da música, assim, todos esses caras, desde heavy metal, pagode, samba, todos esses caras também são fãs de Elvis. Então, ô Bruno, já que tu tá falando sobre essa questão aqui em Porto Alegre, deixa teu alô aí e tuas considerações para essas duas companheiras tuas que estão te ajudando nessa tese de mestrado. Na verdade, eu não tive contato ainda direto com elas, já tive contato só no Face, com uma, a outra sim. Mas vamos ver, né? Se a porta ainda estiver aberta, vamos. Mas comenta mais sobre o teu trabalho, tua pesquisa, como é que ela tá indo? Ela recém começou, na verdade. Ela recém começou no mestrado. Mas tu já pesquisa sobre Elvis há vários anos. Eu pesquiso sobre Elvis desde 2001, quando eu por acaso, aconteceu isso porque no Fórum Social Mundial de 2001 teve um casal paraguaio, que a gente deu a residência pelos dias que estava o fórum, para eles ficarem lá, né? E os caras assim ficam muito... Lá onde?
na nossa casa para ir ao fórum. Tá. Desculpa, foi. Não, às vezes viaja. Mas aí, e esses caras, para agradecer, deram um CD do Elvis pra gente. O pai conhecia o Elvis, o meu pai, minha mãe, mas nunca tinha essa coisa. Daí eu tive, a maioria das músicas do CD eu não gostei. Não gosto das músicas, muito das músicas que inauguraram Elvis, assim. Não quer dizer até que eu gosto, mas não são músicas que me capturam, que me cativem, como Tutti Frutti, aquela coisa toda. Mas quando eu vi a voz dele numa música como Can't Help Falling in Love, Bridge Over Troubled Water, que tu ouve, o grande triunfo que manteve ele, tanto eu mesmo quando na sua fase mais problemática, podemos assim, decadente, podemos assim dizer, entre aspas, é porque ele fazia ainda um sucesso. Eu quero dizer que nos anos 70 o Elvis não era mais vanguarda que ele foi nos anos 50, mas ele ainda fazia muito sucesso. Na verdade, os problemas financeiros, muito dele, foi por causa do estilo de vida opulento dele, de ostentação. Na verdade, o Elvis pode ser considerado o inaugurador desse estilo que a gente chama de novo rico. Pegar roupas para chamar a atenção. Ele pode ser muito bem, até um guarda-roupa muito assim grotesco, para dizer a verdade, assim, para chamar a atenção. De entretenimento. Mas muito exótico. É para chamar a atenção pro palco, ele falava para chamar a atenção do público. Só que isso ele falava nos anos 50, só que daí que tu nota que o mito estava devorando o seu homem. Porque tu nota nos anos 70, esse vestuário foi pro dia a dia da vida. Daí tu nota que já tava com algum problema. Quando tu começa a notar isso numa foto, que ele começou a usar uma roupa que ele usava nos espetáculos, no seu dia a dia, tu começa a notar que os personagens Elvis estavam se confundindo com a pessoa Elvis. Mas, Bruno, fala um pouco mais sobre esse teu início de paixão por esse tema do Elvis. Tu recebeu o disco, e daí, não gostava tanto, mas... Eu gostei da música, daí me cativei. Daí, no mesmo período, em agosto de 2001, acho que 24 anos da morte, eu fui ver o Aloha from Hawaii, que é um show do Havaí, que é um show de 73, que dizem que foi o show naquela época da televisão mais visto que o Homem à Lua. Esse show e a versão que eu vi desse show é a versão que foi na TV americana dias depois, do dia 4 de abril de 73, tem versões diferentes. E eu vi os videoclipes do show, o que me chamou a atenção foi que meu pai falava assim, eu detestava Elvis, o que mudou dele a opinião foi quando ele viu ele cantando Bridge Over Troubled Water, que é uma música, o próprio Simon, da dupla Simon Garfunkel, ele faz questão de dizer que essa interpretação da música dele é a melhor do que a dele, do que ele cantando essa música. Isso que é o foda do Elvis, ele tinha uma capacidade, o John Wilson falava isso aí, o baixista dele falava assim, de pegar uma música que não era dele e torná-la dele. Fazia uma versão totalmente nova, ele nunca cantava uma mesma música igual. Isso que aqui era artista. Quando eu vi isso aí, o meu pai fez questão de frisar quando eu vi o show. Esse é o Elis Regina Homem. Por que ele fez essa expressão? Questão vocal. Como a Elis, ele brinca com a voz. E ele faz isso mesmo. Apesar da performance física dele inaugurar uma coisa, os elementos dele, da forma da música pop, o que é problema da forma? A fórmula é que toda forma, como diz o Ardono, toda forma tem um conteúdo. Mas o que é a fórmula? A fórmula precede a forma, ele dá a receita. O problema é que todo artista pop, desde que surgiu o Elvis, não é à toa que a capa desse livro mostra, tem uma semelhança, assim com o Michael Jackson, se vocês forem ver, não é à toa. Tem todos os traços, tem J-House Rock. Essa cena é inaugural, depois eu posso falar um pouco dessa cena, mas continuando, né? Que é a receita que todo artista pop, de Elvis a Justin Bieber, segue. Aquela androginia mesmo, flertar com a música negra um pouquinho, elementos de culturas marginais para fazer sucesso, e depois tu vai para uma música mais pop, mais pasteurizada. Eles falam isso aí, isso aconteceu, a gente pensa que os Estados Unidos estão nos americanizando. Sabia que uma música para fazer sucesso no exterior, eu li, um americano, DJ, fala tem que passar pelo world music. O que é um filtro? Um filtro que os empresários americanos fazem para ver o que faz sucesso nos outros países. Porque a gente pensa muito no processo de americanização, mas não se esquece que a principal prerrogativa, o principal intuito de uma indústria cultural é sociedade de consumo. É alimentar o consumo. Mais do que vender ideologia, eles querem que tu compre esse produto. Por exemplo, se eu tiver um filme, por mais que eles sejam direitistas convictos, eu sou produtor, e eu vou vender um filme, por mais que o meu filme tenha qual viés político, eu vou ver o público consumidor. Se o maior público for de esquerda, eu financio o filme do Michael Moore, sem nenhum problema. O consumo que vai ditar muito do que eu vou fazer. Muito mais do que eu quero. Mas foi depois dessa declaração do teu pai que tu começou a estudar o Elvis e ir atrás, e cada vez mais atrás. Sim, porque eu noto que quando eu falei que ele é atemporal e universal, que os elementos dele, tu vai ver a influência do Elvis no Roberto Carlos, no Brasil,
na Jovem Guarda, na Tropicália, que eu acho que é o único movimento que se parece com o que Elvis fez a nível nacional. Por que é a Tropicália? A Tropicália fez o que o Elvis fez, o que eu chamei de bricolagem, é brincar com todas as esferas da cultura e misturar. Isso que o Caetano fez. Ele flertou com a música americana, ele flertou com o brega, ele flertou com elementos também regionais de um grupo agora que eu não me lembro, e também com um grande maestro de música clássica, eu também não me lembro o nome do prazo, se não me engano, acho que aparece na capa da Tropicália. Bom, o nome vai estar no verbete, então. Sim, nossa produção textual. Não sei, não, mas o que eu tô querendo dizer, eu não me lembro de tudo, mas eu tô querendo dizer que a capa da Tropicália, se tu vê, tem todas essas esferas da cultura. E é isso que o Elvis, por incrível que pareça, ele gostava de ópera. Tanto que tu vai ver uma música dele, It's Now or Never, é praticamente uma versão popizada, podemos assim dizer, do Sole Mio. Pega em Sole Mio, tu vai ver a letra, ele tira a letra, ele desbotou a letra, botou outra coisa, mas é uma versão pop de Sole Mio. Ele era fã de ópera, pra caramba. Ele adorava Mário Lanza, que nem meu avô. Ele idolatrava Mário Lanza. Mário Lanza foi o grande ídolo dele. Musical. Se fala muito do branco de voz negro, mas os grandes, assim, ídolos vocais dele eram brancos, por incrível que pareça. Era o Dean Martin, que mais se parece com ele. Você conhece o Dean Martin? Cantor de música country, pop clássico. Era do Hat Patio. Eu esqueci de pronunciar o nome do grupo do Sinatra, que era o Dean Martin, mais o Sammy Davis Jr., mais o Sinatra e mais me lembro o outro. Era um grupo, né? E além desse cara, ele adorava um cantor de gospel lá do sul, DJ Summer, que tinha voz de tenor. Um cara não, voz de tenor, desculpe, é voz de baixo. Ele chegou a configurar no Guinness Book como o melhor por voz de baixo, por um tempo. Não era o voz de baixo, muito. Bruno, aproveitando que tem um cara bem inserido nos meios acadêmicos, né? Desde que entrou na FAPA, tu é um cara que faz questão de estar nesse meio e gosta desse meio. Tem até críticas nesse meio, mas tá sempre inserido. Eu queria que tu fizesse uma relação entre... Isso é uma ironia, uma crítica? Não, é uma constatação, né, do nosso amigo Bruno. E isso é bom, né, porque é sempre bom trazer essa opinião de gente que tá no meio acadêmico. Então eu queria que tu fizesse uma espécie de como é que é? Autocrítica? Não de autocrítica, mas falasse um pouco sobre a relação entre cultura de massa e academia. A academia vive sobre a cultura de massa, ela finge que não, mas, por exemplo, uma das coisas que finge que não? Explica melhor isso. Ela tem uma postura muito crítica porque ela se adona do saber competente, a academia. Ela se adona do bom gosto. Gosto. Ela se adona do bom gosto. Ela se diz do que é ou não, ela põe a régua do que dizer o que é alienação e o que não é. O que eu posso dizer é que as pessoas se esquecem que começou com a produção de massa é filha da produção em série, que começou com o quê? Com a galáxia de Gutenberg. O que é a galáxia de Gutenberg? É a tipografia, é a produção em série de livros e coisas. Ou seja, se não fosse essa produção em série, não teria as teses de Lutero feito o barulho que fez. Ninguém teria lido Lutero. Ou seja, a massificação tem um lado, sim, positivo. Assim, de espalhar, ela não democratiza atualmente, ela não é uma questão democrática, ela é presa por um fator econômico, mas ela possibilita a difusão de coisas, difusão de conhecimento, difusão. E a academia, sim, porque antigamente, por exemplo, na época da Renascença, um cara que tivesse uma biblioteca com 70 livros já era muito. Hoje em dia, um intelectual que tem uma biblioteca só de 20, 30, 40 livros é o começo, né, para uma carreira acadêmica. Ou seja, tem um acesso melhor. Agora, isso é democracia plena? É óbvio que não. E a academia muitas vezes se esquece, quando as suas coqueluches, ela também segue modismos. Tem aquele autor do momento, aquela coisa, assim, podemos dizer, vem um autor que numa época faz muito sucesso, e ele vira meio que febre, como qualquer moda. Bom, falando sobre essa questão do autor no momento, queria saber a tua opinião sobre o Galeano. Finado Galeano. Olha, o Eduardo Galeano é um cara que posições políticas, eu não posso dizer porque eu não li o livro dele. Eu dei uma olhada numa coisa que não era muito a área dele, falando sobre futebol que eu não gostei, mas isso não tem nada a ver. Agora eu respeito as posições políticas, na verdade, até admiro as posições políticas do Galeano, mas não posso falar o que eu não li, o que eu não sei, né?
Então tem que ter... Bom, então vamos falar sobre algo que tu sabe. Então explica pra nós essa capa, que tu falou que ia explicar pra nós essa questão dessa foto. Essa cena aqui é da música do filme Jailhouse Rock. Essa cena mostra todo o pioneirismo, muitos fatores que Elvis foi nos anos 50. O que é? Essa cena foi o primeiro videoclipe da história no sentido de videoclipe que tu vê na MTV. Entendeu? Que a gente vê na MTV, que teve que naquela época, por que o Elvis foi muito ao cinema? Porque naquela época não tinha um MTV para um artista musical vender a sua imagem, a sua expressão artística para o mundo. Então precisava-se ele ir ao cinema para fazer isso. E seus filmes eram basicamente, porque seu empresário nunca... Ao contrário do Elvis, o Elvis quis ser um grande ator, o seu empresário não. Ele só queria que os filmes fossem a imagem para ele vender os seus discos. Simplesmente para o resto do mundo. Só isso que ele queria. Isso também foi introdutor da ópera rock, porque a cena que ele está com as pessoas dançando é um meio que foi uma influência para o Pink Floyd, preciso muito fazer a ópera rock também. E a música, a letra da música, é bom tu falar de rock, tem uma parte, foi uma das primeiras, talvez a primeira música pop, não só rock, a ter coisas LGBT. Porque ele fala, o número 48 diz para o número 7, ou posso estar enganado a ordem, né? Diz, você é o preso mais bonito que eu já vi. Você pode vir dançar comigo o rock da prisão? Tem uma indireta, né, para aquela época, entendeu? Para aquela época. Tem uma coisa de falar da homossexualidade que havia nos presídios. Continuando? Deixa eu... Mais elementos? Já falei 3, né? Tem o próprio... Não pode continuar. Mas depois tu lembra, então, vou fazer uma última pergunta. Para quem quer conhecer a obra e vida de Elvis, que discos e livros tu recomendaria sobre o artista? E para quem quer conhecer mais sobre cultura de massa, que livros tu indica também para os teleouvintes? Eu gostaria de dizer, primeira coisa, assim, eu não vou ser mercador, eu quero que vocês baixem na internet de graça. É para baixar. Então diz um site aí para baixar de graça. Eu baixei no Ares há muito tempo atrás, eu não baixo muito música, eu só baixei naquela época para isso, para baixar as músicas, e eu recomendaria que baixassem músicas que fogem do estereótipo do branco que canta música de negros. Podia cantar músicas músicas como Danny Boy, que é uma música clássica irlandesa. O irlandês, ele canta muito bem, os próprios irlandeses adoram essa interpretação dele, que é uma música que não tem nada de pop. Uma música country sensacional que tem um solo de guitarra maravilhoso do James Burton, que se chama Good Time, Charlie's Got the Blues. Os bons tempos de Charles se foram, mais ou menos isso aqui. É uma música muito melancólica, muito deprê, gosto pra caramba. Outra música dele que é sensacional, que eu acho que qualquer um vê o grande poder vocal que ele tinha, é Bridge Over Troubled Water. E tem outras, tantas outras. Por exemplo, a outra coisa que eu queria falar, voltando no assunto, é que essa música, nessa cena aqui, a música do Jailhouse Rock é considerado pelo James Hetfield, do Metallica, um dos introdutores do hard rock e do heavy metal. Primeira música pesada do Elvis. Aliás, outra música pesada que eu recomendaria quem gosta de heavy metal para ouvir é Tiger Man do Elvis. É muito boa, é muito pesada para quem gosta. Em que ano foi essas músicas pioneiras do heavy metal? Essa aqui já foi antes do Black Sabbath? Isso é de 57. Isso é de 57. E o Tiger Man, ele cantou no show do NBC, que é o primeiro acústico da história, em 1968. Então, heavy metal é uma criação americana, não dos ingleses. A verdade é isso que eu tô te dizendo. Sabe o que aconteceu? Eu vou te contar uma coisa polêmica. Eu tenho que ter tempo para falar. Sabe o que aconteceu? A indústria cultural possibilitou aos Estados Unidos uma coisa única, que as pessoas não notam. Sabe o que aconteceu? O rock surgiu dos guetos do sul dos Estados Unidos. Dos negros, das minorias, seus elementos, até das outras culturas marginais. Só que nada foi da Inglaterra. A Inglaterra só chegou isso pela via da mídia, da indústria cultural, dos produtos derivados, não só da mídia, mas da rádio em si, mas de produtos, coisas derivadas. John Lennon só conheceu o rock a partir do ouvido do Little Richard, esses caras. Ou seja, o que aconteceu, o que é inédito? É que os Estados Unidos, ex-colônia da Inglaterra, colonizou culturalmente a metrópole. Que o rock é uma criação americana. É uma criação. Por que o rock se popizou de vez? Porque os Estados Unidos, a cultura americana nunca procurou refinamento cultural. Isso é coisa de europeu. É europeu que procura refinamento. Os Estados Unidos é um país continental, é uma sociedade de massa. Podemos discutir o termo sociedade de massa, mas eu estou dizendo que é um continente. Então, ele teve sempre, não é à toa que a indústria cultural mais sólida, que mais teve sucesso, é a dos Estados Unidos.
porque teve essa necessidade, e essa indústria cultural conseguiu colonizar a Grã-Bretanha culturalmente, o que é uma criação americana. Tu acha que a colonização ideológica, cultural, ela é mais importante que a colonização econômica? Eu acho que hoje nós vivemos, nos últimos 2 séculos, essa valorização da economia, né? da economia. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa. O sistema econômico depende para o seu funcionamento da crença das pessoas. A própria palavra crédito vem de crer. Nós precisamos acreditar que o dinheiro existe. O dinheiro não vale em si. O dinheiro não tem valor algum, na verdade. Nós é que damos. Ou seja, isso daí vem um viés cultural. O próprio número é uma abstração, né? Na verdade, matemática é a ciência humana por excelência, porque número não existe. Não existe. O número não existe em si só. Ele é uma convenção, ele é um signo feito por nós. É isso que eu tô dizendo. Então a matemática seria uma maneira de colonizar os seres humanos? Não a matemática, eu tô dizendo. A matemática é uma forma de tentar explicar a quantidade da realidade, as determinações de espaço, essas coisas todas. Eu nunca fui bem em matemática, tem que assumir isso aí. Mas eu estou querendo dizer, não é de colonizar, estou dizendo que a indústria cultural americana conseguiu não só americanizar o mundo, mas o mundo inteiro numa sociedade de consumo. Por exemplo, quando a Grã-Bretanha dominava o mundo, o capitalismo era produtivo. Seu pensamento era mais do produtivo. Faz muito tempo hoje que eu digo assim, que eu acho que hoje o que vale mais para o sistema funcionar é a nossa ânsia de comprar. O consumo hoje é mais importante do que qualquer outra coisa. E mesmo a China, que é a grande produtora de quinquilharias para o mundo, ela produz produtos com que código simbólico? O código simbólico dela é o código simbólico americano. O código simbólico americano. Por que o código simbólico americano? Porque eles são os principais consumidores do mundo. Por isso que eu acho muito ingênuo alguns achando assim, que se os Estados Unidos quebrar vai ser bom para a China. Não é bom. Quem é que vai comprar os produtos? Hoje nós estamos muito mais dependentes economicamente. E tem a dívida para ser paga também, né? Com certeza, né? Com certeza. Mas, Bruno, eu queria que tu falasse... Mas faltou a segunda parte da pergunta. Isso. Sobre os livros, sobre a cultura de massa. Tu tá comentando conosco sobre um autor específico aí que tu se esqueceu até agora. Eu vou falar sim de um autor, porque eu acho bom, para criar conhecimento tem que ter tese e antítese, né? Porque a gente cria assim. Normalmente a gente se costuma pensar que é só a esquerda. Tu é praticamente um marxista cultural, então. Marxiano. Fala pro Olavo de Carvalho, tá? Não, mas falando sério, assim, voltando ao assunto, né, por exemplo, o Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol liberal, ele é crítico no livro A Rebelião das Massas, ele também é crítico à massificação feita pelos meios de comunicação, mas também por ideologias massificadoras, e ele via, assim, tanto o fascismo como o comunismo, como esse tipo de ideologia, tanto que tem a definição dele, que é uma definição também usada, tanto por Humberto Eco no livro Apocalípticos Integrados, que é o homem-massa, que esses ídolos pop e políticos podem ser configurados como homem-massa, que são o homem que se identifica com aquele negócio que o Edgar Morin falou, projeção e identificação da massa. O Edgar Morin usa o termo olimpiano porque ele trata mais de celebridades. Já o Ortega y Gasset, ele também fala de personalidades políticas. Para ele, Stalin e Hitler são homem-massas. O Lula, provavelmente, era um homem-massa na concepção dele. E o Fernando Henrique, como ele usava os meios de comunicação que as pessoas se esquecem, mas o governo dele também tinha. O próprio Brizola. Eu não sei, é que tem essa... Talvez quando ele usou a rádio muito bem. A rádio foi um dos primeiros grandes veículos de comunicação, né? O primeiro grande veículo de comunicação de massa. Sim, ele pode ser configurado na versão do Ortega y Gasset. Assim como Ronald Reagan, provavelmente. Assim. A gente sempre configura muito populismo como uma questão de políticas demagógicas para pegar camadas pobres da população. Mas, assim, eu acho que quando tu aumenta o consumo para atrair uma classe média, é uma demagogia também. Um discursinho de pequeno estado. Foi profundo. De pequeno estado. Na verdade, o que eles ficam falando em pequeno estado, na verdade, que esse pessoal quer é uma redefinição de estado. Uma definição que o Estado sirva mais às empresas do que ao interesse público. O interesse público é a democracia em si. O privado, por mais que eu respeite a iniciativa privada, ele é o setor da aristocracia, de uma elite. O poder tem que ser democrático. Eu sou a favor de democracia. Ao contrário do tradicional, do positivista que veio aqui, eu respeito ele muito,
sociocracia, para mim, quando tu tem que explicitar muito bem qual é a tua escala de valores para dizer se aquela pessoa serve ou não serve à sociedade. Eu acho muito... Tem um pé, assim, muito... Como é a palavra? Meritocrático? E mais ou menos isso, meritocrático. Deu as entrelinhas do nosso guardião. Mas, Bruno, tu não falou sobre os discos, que o pessoal que tá interessado em saber mais sobre Elvis. Fala sobre Eu queria músicas, falar de discos. novo, ressaltar os outros vários autores que vocês podem ler para cultura de massa. Daí eu vou falar de músicas. Prefiro falar de músicas porque eu não quero que vocês comprem disso, não quero que vocês alimentem a indústria. Apesar do Elvis ser o filho da indústria, e eu tenho alguma... Mas se o pessoal tiver interesse em ir atrás das músicas do Elvis? Entre em contato com vocês, me mandem meu Face. Não, eu quero que tu deixe aí o teu recado. Qual é um disco que tu tem que ter do Elvis, assim? Eu não acho que tem que ter um disco, porque o trabalho do Elvis nunca seguiu uma linha... Diz uma música, então, assim, que... Eu já disse, eu já citei algumas. Cita mais duas. The Sound of Cry, My Boy, Don't Cry Daddy. Também eu vou tentar um CD, pelo menos um CD. Você puxa. That's the way it is. Elvis é assim, that's the way it is. Mas aí, voltando agora, autores da cultura de massa que vocês podem ler. Eu quero que tanto da esquerda e da direita, da direita vou dar algum. O Ortega y Gasset, no seu livro Rebelião das Massas, está em PDF, procurem. É bom, tu pode, por mais que tenha discordâncias com opiniões dele, é bom que tu leia uma outra opinião. Também tem o do Mário Vargas Llosa, que é recente, que é o Civilização do Espetáculo, que é a crítica dele, apesar dele pegar carona, é óbvio, né, no Guy Debord, do Sociedade do Espetáculo, que é outro livro que você tem que ler, ele vai por um outro viés. Assim como o Guy Debord, a esquerda adora a Sociedade do Espetáculo até a parte que ele só critica a mídia. Porque ele critica como parte do espetáculo a própria burocracia da época do Partido Comunista Francês. Ou seja, ele classificaria muito um partido que está hoje no poder no Brasil, que se diz de esquerda, como parte desse espetáculo capitalista, entendeu? E certamente... Tanto que o partido ele financia muito as grandes empresas de telecomunicação do Brasil. Esse partido é financiado por um empresário que está tanto envolvido na Petrobras, era conselheiro da Petrobras, um cara que lida com aço, um tal de Johann Peter Gordau, não sei das quantas, né? Que também parece que está sendo investigado no caso das relotes e também num caso lá internacional do HSBC na Suíça, né? Ele está em todas, esse cara, né? Mas é engraçado que alguns liberais acham que o Estado serve para si mesmo, que o Estado não serve a uma classe. Quando nitidamente a gente vê com o Gerdau, com as atitudes do Gerdau, do Johann Peter, que ele está ligado em todos os desvios de corrupção que está acontecendo nesse país. E a mídia não fala. A grande mídia, o próprio partido PT não fala isso. Por que será que o PT não fala isso? Né? Eu que fui petista por muito tempo, né? Até 2005, você deve saber por quê. Aconteceu alguma coisa em 2005 que me fez sair do PT, né? Por incrível que pareça. Não foi para a corrupção em si, foi para a corrupção. Para que essa corrupção? Não que eu defenda a corrupção em si, mas tenho que dizer para que essa corrupção? Para quem? Quem está se mantendo? Esse cara sempre fizeram essas contravenções desde os outros governos e continua a mesma coisa. Bom, o Ponto de Cultura lá em Integração, ele vai ter uma semana de grandes atrações aí. E eu e o Freitas estamos trazendo aqui duas atrações que a gente vai divulgar para os nossos teleouvintes. Ficarem sempre ligados e, se puderem, comparecer nesses eventos do Lá Integração. Freitas, o que é esse... Bom, melhor o teu, porque o teu é meia hora antes do meu, mesmo dia. Ah, é verdade. Bom, aqui é um livro chamado Cavaleiro da Luz, que é do escritor João Ribeiro. Vai ser no dia 22 de abril, aqui no La Integração, às 18h30. O valor do livro é R$15. E após, acho que ele vai dar uma espécie de introdução sobre esse livro, né? Vai falar sobre o livro. Após, vai ter uma apresentação com o cineasta Lucas Rizzi, que vai prestar uma homenagem a esse João Ribeiro, que é o autor do livro Cavaleiro da Luz. E essa homenagem ela vai se dar na forma de um curta-metragem chamado O Homem que Pensava Ser Jesus. Então... Não é o Gerson Damir. Não é o nosso companheiro lá do grupo de estudos. É um outro homem que a gente poderia até ver com ele, né? Se eles têm alguma relação. Mas aí tá todo mundo convidado, então, dia 22 de abril, às 6h30 da tarde, o valor do livro é R$15. João Ribeiro, Cavaleiro da Luz. Freitas?
Bom, e 1 hora depois, né? Não é meia hora, não. No mesmo dia, 22 de abril, bateu o Cine Marighella, um filme de Laurence West. E adivinha quanto pra entrar? Quanto? Quanto tu acha que é? É de grátis? Grátis? De graça. Valente como leão. Até o nosso convidado elogiou muito o Marighella, lembra? O Bitenca. É verdade, o Bitenca. Um homem muito valente. Então é o filme Marighella e depois vai ter um debate com o diretor Laurence West. Então vai ser aqui na Hora da Integração, Santana 260, perto da Redenção e também da Escola Militar, né? É verdade. Então, vamos nos encaminhar para as considerações finais. Bruno, o que tu gostaria de deixar de recado para os nossos teleouvintes aí? E antes de tu falar das palavras finais, gostaria de dizer, dar os parabéns para ti. Aprendi muito sobre Elvis. Eu também. Realmente tu tem domínio sobre o conteúdo. Parabéns. Uma das coisas que me fez gostar de Elvis, eu gostaria de falar uma frase polêmica e tem a ver com as coisas nacionais, é que ele foi muito importante para ter a capacidade de associação de vários elementos da história. As coisas não são isoladas, apesar de nós aprendermos, né, na escola, disciplinas, né, a sociedade, a realidade não é dividida, não é fragmentada, é disciplinar. Com Elvis eu pude entender mais a interdisciplinaridade no curso que estou, a questão da interligação dos elementos. Ele próprio foi um cara que abraçou a diversidade. Isso que eu acho que a gente tem uma inveja danada de artistas, assim, tanto intelectuais e outros eruditos, até literatos e políticos, porque eles conseguem falar com a multidão e conseguem, fazendo isso, abraçando a diferença. Isso é incrível, abraçando a diferença. Assim. Eles procuram uma expressão, alguma coisa autêntica. Assim. Eu acho isso incrível. Então deixa o teu recado final aí para os nossos teleouvintes. O recado que é agradecer esse espaço, agradecer ao Fábio e ao Rafael, que o Fábio sempre me incentivou muito. E ao Felipe Carreira. Ao Descolado. O Felipe Carreira é o Descolado. É um cara Negacetiano. Calmo, que eu sempre tive uma imensa admiração por ele, não sabe o que é isso. Assim como eu tenho uma admiração por Rafael, às vezes se pega porque ele é muito irônico e provoca. E eu também dou umas patadas dele de vez em quando, às vezes faço isso por mal. O que é isso aí, velho? Eu elogiei a postagem dele e falou mais ou menos o texto. Baita texto, mais ou menos. E eu quero que vocês questionem, falem, discutem o que a gente está falando, debatem. Falam, procurem, pesquisem. Não concordem com o que eu diga, discordem. Procurem fazer suas próprias opiniões, as suas próprias concepções. Tu sabe que o nosso lema é história, educação e polêmica. Eu quero falar uma coisa polêmica. Pessoas que eu admiro, Elvis, Nietzsche... Tudo que tu fala é polêmico, cara. Eu sei. Elvis, Nietzsche, José Guilherme Melchior, até mesmo o Marx, assim, esses caras não seguiam modismos, não seguiam tribos, não seguiam clãs. Eles procuraram fazer a sua história, essas pessoas. Isso é muito corajoso. Tem uma frase que define muito o Marx. Uma pergunta. Qual foi o livro marxista que Marx leu? Nenhum. Na verdade, quando ele começou a se culpar, né? Tu falou isso numa José Paulo Neto, se não me engano, falou isso numa palestra. Não, tu falou umas entrevistas que tu já fez aqui, que eu vi, que ele se sentiu muito culpado porque muitos dos seus seguidores eram muito deterministas, achando que a questão do simbólico, da superestrutura, é só meramente uma coisa que legitima a prática, né, da infraestrutura, que na verdade as duas coisas estão muito ligadas. Na verdade, se tu acabar com a infraestrutura, depende da superestrutura. Não é simplesmente substituir uma superestrutura por outra, não é assim tão simples. Tu precisa da superestrutura. A superestrutura é tão importante quanto a infraestrutura, as duas se completam. Então, vou fazer um desafio ao colega aqui, Fábio. Diga. Gostaria que tu abordasse, fizesse uma breve introdução sobre o nosso próximo programa. Nós aceitamos um desafio do nosso amigo Lucião, professor de Minas Gerais, de filosofia, né, um baita professor que se formou à distância, contrariando as minhas críticas. Contribuidor do nosso grupo de estudos. Com certeza. Queria que tu introduzisse um pouco qual é o nosso tema. O próximo programa vai ser somente eu e tu. Bom, na verdade, nós estamos aqui já com alguns livros do próprio Eduardo Galeano, porque o Lúcio nos provocou a fazer um tema sobre ele, né, que faleceu agora essa semana. Então nós vamos trazer no próximo programa. Como é bom dar trabalho para os outros, né? Maravilhoso, né? Mas a gente é trabalhista, né? A gente tem que trabalhar também. Não sou contra, mas tu tem que trabalhar. Mas os que mandam também tem que trabalhar. Não, mas aí
Também convidando o Bruno a fazer questionamento sobre esse autor, tu que não leu ainda, né? Talvez seja uma grande... A partir do nosso programa No seja momento, uma grande... não Quem tenho- sabe te motive, né? Eu vou ser Tem uma honesto, grande eu quero ser honesto. motivação. No momento, eu não tenho muito interesse em lê-lo. Mas quem sabe vendo o nosso programa, Talvez no ano que vem eu consiga ler, porque eu vou ter com muitas leituras. Nunca é tarde para ler, a não ser que eu morra antes, né? Aí já era. Aí é tarde. aí não sei. Aí já era, né, meu filho? Mas então no a gente vai momento, trazer, semana que vem, já peço pro Lúcio ir elaborando questões aí para nos mandar, que a gente vai falar só sobre o Eduardo Galeano semana que vem. Quem foi, principais obras e... Enfim, nós vamos fazer um baita programa em homenagem a esse autor, Só uma que é um pergunta. autor americanista. Qual é a ideologia? O Galeano é de esquerda, mas qual seria o segmento que tu identificaria o Galeano? Bom, é isso aí. Semana que vem, Semana que vem. tu acompanha a História em Pauta que a gente vai trazer isso. Sem falta. Sem falta. Tô E louco. aproveitando, Freitas, o que a gente vai ter sábado que vem aqui no Lá Integração? A terceira síncrese americanista. Vamos ter 4 palestras e pela primeira vez, respondendo a pergunta que tu vai fazer quando a gente postar o cartaz. Tu vai perguntar para nós, tem certificado? Tu pergunta isso. Vai ter. Baita certificado. Então é isso aí, obrigado, Da Freitas. síncrese? Obrigado, Americanista, reunião de estudo. Obrigado, Bruno. Em breve, mais História em Pauta na sua Lá Integração. Até mais.